Sejam muito bem-vindos, estamos aqui diretamente do estúdio da Claro, dentro do Rio Open. Gente, o Rio Open, ela é apresentada pela Claro e a Herbíssimo é a patrocinadora oficial desse evento. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial pra gente bater um papo bem bacana, falar aí sobre autocuidado, skincare, rotina de beleza. Então, muito prazer, eu me chamo Paula Castelo, a gente vai ficar aqui uns minutinhos batendo esse papo bem gostoso. E eu estou aqui juntamente comigo com a doutora Fabiola. Muito prazer, doutora, por favor, se apresente pro pessoal, para todo mundo conhecer você. Prazer é tudo meu, tô super feliz pelo convite e sei que vai ser um bate-papo legal pra gente falar de pele, de cuidados com a pele, o que a gente pode acrescentar pra quem mais tá assistindo a gente. Com certeza. A gente sabe que o cuidado com o nosso rosto, né? O skincare, o famoso skincare do rosto, é o mais conhecido, né? Todo mundo se preocupa muito com o rosto, mas muitas pessoas acabam esquecendo das axilas. E as axilas é muito importante, principalmente pra gente se sentir confortável em levantar os braços, dar um tchau pra alguém que tá longe. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Que às vezes a gente fica um pouco mais acanhado, fica com um pouquinho de vergonha. Tem gente que usa, às vezes, só blusa de manga. Porque tem medo ou vergonha, exatamente. E a Herbíssimo, que é a patrocinadora oficial aqui do Rio Open, nos últimos anos tem viralizado muito nas redes sociais essa questão do autocuidado. Foi notado que as pessoas começaram a se preocupar mais com as axilas, em querer ter esse cuidado nas axilas. E muitas pessoas notam que a hidratação nas axilas influencia muito no resultado de alguma queixa, de alguma dor que ela vem sentindo. Então, doutora, eu queria perguntar pra você, por que essa hidratação ela é tão importante e por que ela conquista tanto as consumidoras na hora de comprar um produto para as axilas? Eu acho que até um tempo atrás a gente não fazia ideia que a gente tinha que hidratar o corpo. A gente vê que é uma cultura que vem, não diria uma cultura, mas é um hábito de saúde que a gente vem tendo nos últimos anos. E a axila sempre ficou esquecida. Sim. E aí, de repente, quando as pessoas começaram a perceber que essa axila tá mais escura, que às vezes ela irrita, que faz uma alergia, muitas vezes é por causa dessa falta de hidratação, porque muitas vezes a gente hidrata o corpo, mas esquece que a axila é pele, e essa pele também vai ressecar, também vai ter, de repente, alergias, atritos que precisam de hidratação. E aí acaba que quando a gente melhora a hidratação no lugar, a gente sente mais conforto. Então, muito provavelmente, quem começou a consumir produtos que são mais hidratantes, menos alcoólicos, perceberam esse conforto ou perceberam outros ganhos e acabaram usando mais esse tipo de produto. E é muito notável, né, o resultado quando a pessoa começa a se preocupar e usar produtos com essa ação, né, de hidratação e ver aí o resultado a longo prazo, né? Porque também a hidratação a gente precisa ter o uso contínuo para ver o resultado, né, doutora? Sim, com certeza. Eu sempre falo que o ideal é a gente passar o creme hidratante logo depois do banho. Tem alguns estudos que dizem que a gente absorve mais os cremes e produtos que a gente usa para hidratar a pele nos 3 primeiros minutos depois do banho. Isso facilita para que também o produto não fique ali, porque muita gente se incomoda com textura de produtos, de cremes ou o que for. Então, se a gente tem uma absorção maior e mais rápida, essa questão da textura fica mais confortável. E a axila, o ideal é que a gente realmente cuide também. Sim, com certeza. A Herbíssimo, ela tem um lançamento super especial, que é esse cuidado voltado para as axilas, né? É a linha da Herbíssimo Care, ela conta com quatro linhas, né? Cada uma com um princípio ativo diferente, justamente para resolver alguma queixa que a pessoa tem ali com as axilas. Quais são as suas primeiras impressões com essa linha de lançamento da Herbíssimo, doutora? Eu vou ser sincera, eu conheci há pouco tempo, eu fiquei super feliz. É muito notável que todos os produtos dessa linha, eles têm cuidados com hidratação, tem cuidados com o odor, com a transpiração e tem algo mais que de repente seria por uma questão de anti-envelhecimento, um cuidado da pele. Então, realmente, é a linha, agora a gente falando, que é a linha Care, né? É a linha realmente de cuidado, onde você vai ter o controle da transpiração, mas você pode ter outros ganhos usando o produto. Achei isso bem interessante, sim. Olha, vou falar a verdade, tá viralizando aí nas redes sociais, a galera tá procurando muito saber. Pra quem não conhece, quando fica sabendo, já quer assim, pra ontem. Eu sou suspeita a falar, eu uso muito. E eu senti muita diferença nas minhas axilas. Eu sofria muito com as axilas escuras. Isso eu falo, quando eu falo essa vergonha de levantar o braço, é porque eu tinha isso. Eu sofria muito com essa questão.
sofria muito com questão de blusa cavada. A alcinha do jeito que eu tô usando, era momentos raros, era um lugar que eu sabia que eu não ia precisar ficar me gesticulando muito, porque eu tinha esse medo. E aí, quando eu descobri a Herbissimo e comecei a fazer o uso dos produtos da Herbissimo, eu notei essa mudança drástica nas minhas axilas. E esse daqui, ele foi desenvolvido pela Herbissimo, que é o de rosa mosqueta com niacinamida. E ele é o que faz esse clareamento nas axilas. Como que essa combinação de ativos auxilia nessa redução de manchas na pele? A niacinamida, eu diria que é um dos produtos mais utilizados, quem sabe, nos últimos anos dentro da dermatologia e cosméticos, porque ela tem uma ação anti-inflamatória para a pele super interessante. Ela consegue acalmar, ela consegue desinflamar, isso tem um papel super interessante no envelhecimento da pele, mas quando a gente fala de axila, que é uma região que tem atrito da própria pele, atrito da depilação, atrito da roupa, se a gente vai diminuindo a ação desse atrito, a gente vai diminuindo, de repente, a chance de escurecer ou de ter uma irritação. Então, a niacinamida, ela tem esse caráter de ter uma ação calmante. Além disso, ela diminui a produção de pigmento. A gente sabe que ela tem o efeito clareador. E o óleo de rosa mosqueta, por ser um óleo, ele acaba melhorando a hidratação do local. E uma pele hidratada, ela sempre vai ser mais bonita. Então, se de repente o paciente tem algum desconforto, esse desconforto ele sempre vai melhorar mais e de uma maneira mais rápida ou mais intensa quando a pele estiver hidratada. Então, eu diria que essa é uma combinação bem interessante, principalmente para aquele paciente que tem uma pele mais sensível. Eu tive o caso, coincidentemente, dessa semana, de um menino que toma isotretinoína oral, que é conhecido como Rocutan, e ele começou a ter irritações na axila. E aí, na verdade, o que eu entendi é que a pele desidratou, porque ela pode desidratar pelo uso do medicamento, e ele faz depilação, ele, além disso, usava um desodorante aerosol e isso vinha irritando. A partir do momento que ele melhorou a hidratação da axila, ele diminuiu e, na verdade, sumiram esses sintomas. Então, por isso, você usar um produto mais hidratante acaba melhorando o aspecto do local e principalmente dando qualidade de vida, né? Sim, no caso então desse paciente, ele já estava tomando esse medicamento que causava esse ressecamento e indo para um produto, né? Um aerosol, acabava trazendo ainda mais esse ressecamento. Então seria o mais indicado para ele uma linha de creme. Sim. Para trazer essa hidratação. Foi o que eu falei com ele, além de hidratar mais, mudar realmente o desodorante para uma coisa que fosse mais cremosa, isso mesmo. E a mudança é visível, né? A partir do momento que começa a fazer o uso e começa a trazer esses resultados, é uma liberdade muito grande que a gente sente com as nossas axilas, né, doutora? Viralizou muito nas redes sociais o pessoal pegando o famoso desodorante do potinho, né? Esse daqui, ele é o tradicional. E as pessoas pegavam esse desodorante do potinho, pegavam o óleo de rosa mosqueta, misturava, fazia essa misturinha e passava nas axilas e todo mundo começou a notar muito essa questão do clareamento, né? E aí foi um dos motivos, né, que a Herbissimo foi lá, desenvolveu essa linha. E aí, pro pessoal que usava, né, esse desodorante do potinho e sujava os dedos, gente, acabou, tá? Porque esse daqui, olha só, que bacana. Ele é super fácil de aplicar e essa textura em creme, né, como a doutora tá falando, auxilia muito aí nas axilas. E essa combinação de ativos traz todo esse resultado para quem tá buscando aí trazer esse clareamento para as axilas. E o grande vilão, doutora, o mau odor. O que a gente faz para se livrar desse mau odor, meu Deus? A gente chama isso de bromidose na dermatologia. Não é algo tão simples assim, porque muitas vezes a gente pode ter mais de um fator que está causando esse odor que o paciente não gosta. E também depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que se incomoda com um pouquinho e tem gente que realmente tem um excesso de odor. A gente sabe que existem vários fatores, mas é que a axila, ela tem uma glândula específica. Além da glândula do suor que a gente tem no corpo inteiro, tem uma glândula que chama apócrina, que ela só existe em alguns lugares do corpo, que é a axila, região genital, principalmente região de virilha e ao redor dos mamilos. E ela tem uma característica que ela libera um suor um pouquinho diferente, que tem um pouco mais de lipídios, de proteínas. E quando esse suor, ele, digamos, oxida com o meio ambiente, ele faz reações com as bactérias do nosso próprio corpo, a gente pode começar a ter um odor mais desconfortável. Principalmente naquelas pessoas que muitas vezes já têm um desequilíbrio da própria microbiota da pele. Ou seja, a gente tem muita bactéria no nosso corpo, a gente tem muito fungo, que são extremamente importantes. Eles não devem ser... A gente não deve ficar usando antibióticos e coisas que vão eliminar eles. Isso.
porque essa manutenção da estabilidade é bem importante. Mas realmente algumas pessoas, ou porque são delas, ou porque passam fases da vida, muitas vezes aumentam o número de bactérias ali, e essa reação do suor com a bactéria pode gerar o odor. Uma das maneiras de a gente tratar é, muitas vezes, fazendo depilação no local, porque se você diminui a quantidade de pelos, você diminui um pouquinho aquele suor, aquela oleosidade que fica no local. Obviamente, o desodorante ele é importante, porque se eu diminuo a transpiração, eu diminuo essa reação que existe entre as bactérias e a sudorese. E aí, claro, se eu uso substâncias bactericidas, no caso de pacientes que podem ter esse excesso de bactérias, eu acabo agindo em mais de uma opção. Então, por mais que existam algumas coisas que a gente pode fazer em consultório, digamos assim, para tratar esse paciente, eu diria que no dia a dia o produto que mais vai ajudar realmente é o desodorante ou o antitranspirante que ele vai estar usando no dia a dia. Bacana, doutora, eu tenho uma dúvida e depois eu já vou emendar com a pergunta em relação ao produto da Herbissimo. Essa questão que você falou, né, das regiões mais específicas, ela tem relação em ser regiões mais fechadas, ser regiões que ficam mais abafadas? Não é muito do abafamento. O abafamento pode piorar. Porque se você tem uma área que não ventila, aquele suor vai ficar mais tempo ali e pode gerar mais odor. Mas é uma característica do nosso próprio corpo de, nesses locais, ter essas células diferentes, essas glândulas diferentes. E fazer uma higienização dessas regiões muito importante também, né? Sim. A Herbissimo, ela desenvolveu a de óleo de coco com vitamina C. E aí, a minha dúvida agora, o que essa combinação de princípios ativos tem que entrega esse resultado e ajuda a combater esse mau odor ali das axilas? Então, o óleo de coco ele vem sendo estudado há muito tempo porque ele tem uma ação antibactericida, então ele pode diminuir essa concentração, esse excesso de bactérias que estão ali no local. Além disso, ele tem alguns ácidos. O óleo de coco, ele é formado por alguns ácidos. Um tem uma ação mais bactericida e o outro tem uma ação mais antifúngica. Então, a gente pode controlar duas coisas que muitas vezes é bem comum de acontecer junto com a sudorese. Um que é a contaminação ou excesso de bactérias e outras são até as infecções fúngicas que pode acontecer mais no verão, principalmente paciente atleta, quem vai muito para água, para piscina. Então, o óleo de coco, ele realmente ajuda a controlar. Além disso, ele melhora a hidratação da pele. E a vitamina C, ela pode ajudar nesse fator. E, além disso, ela tem um papel anti-envelhecimento. Como a gente falou, o que eu percebi dos produtos é que quase todos têm uma ação de cuidado, mas também tem uma questão no cuidado que eu diria, num cuidado do envelhecimento da pele. Então, a vitamina C, ela tem uma ação clareadora, não é enorme, mas ela ajuda diminuindo a formação do pigmento, mas ela tem uma ação anti-envelhecimento bem interessante. Então, você tem dois ganhos aí, o controle do odor e realmente ainda um cuidado em relação à pele. É o combo perfeito, né? E aí a gente ainda tem essa ação hidratante, que é o próprio formato, né, do produto. Sim. Que faz fechar com chave de ouro cada produto, né, doutora? Isso mesmo. Eu acho que isso de você usar produtos multifuncionais, muitas vezes facilita a nossa vida, sabe? Que de repente você ou teria que usar um antitranspirante mais alguma outra substância, e aí você tem que fazer camadas de produto. E eu vejo que isso não... É difícil até para eu fazer meu paciente aderir, sabe? Eu falar assim, de noite você vai usar um creme, depois você passa o desodorante. Quando a gente tem a opção de entregar produtos que são mais multifuncionais, que você tem mais um ganho, realmente a aderência de você conseguir usar todos os dias é maior e o resultado vai ser maior, com certeza. E às vezes a correria da pessoa não tem aquele tempo todo de ficar passando camadas e camadas de produto. Então, foi onde a Herbissimo pensou aí numa solução para as pessoas terem em casa, né? E ter esse autocuidado em casa. Uma pergunta que vem circulando muito nas redes sociais, doutora, é essa questão da sensibilidade das axilas numa pós-depilação. Por que a nossa pele fica tão sensibilizada depois que a gente faz uma depilação? Eu noto muito a sensibilidade quando faz uma depilação de gilete, mas às vezes numa cera ou até mesmo num laser. A pele fica um pouco mais irritada. Por que isso acontece? Na verdade, a axila ela já tem o encontro da pele com a própria pele, né? Então ela já fica gerando esse atrito. Para pessoas mais sensíveis, esse atrito já pode favorecer que o local fique ou mais irritado, ou mais vermelho, ou até que forme mais mancha com o passar do tempo. Quando a gente faz a depilação, a gente vai cortar o pelo, mas a gente sempre passa
com uma gilete ou até maquininha, o que for, sempre raspando na pele. Isso acaba machucando a pele, você faz microfissuras. Com o tempo, isso pode ficar mais irritado, mais vermelho. E então, quando a gente usa produtos calmantes, você acaba diminuindo muito esse problema. E um dos principais quesitos que a gente vê que modifica a evolução, esse quadro de irritação, é realmente hidratar. Isso não há a menor dúvida. Quando a gente usa produtos mais hidratantes, quando a pele ela está hidratada, ela fica com um manto lipídico em cima dela. Esse manto lipídico é extremamente importante para que não irrite, para que não cause alergia, para que você tenha menos odor, para que você tenha saúde da pele. Então, quando eu faço hidratação da pele, ela fica mais protegida. E aí, dificilmente um produto vai irritar, dificilmente a depilação vai irritar tanto a pele, porque ela mesma já está protegida, sabe? Muito bacana, doutora. E aí, onde a gente entra de novo naquele combo perfeito que mescla, né, hidratação, e ele também tem uma combinação de ativos que é o óleo de monói e o ácido hialurônico. E aí, a minha pergunta novamente, o que essa combinação de ativos ela tem e que traz essa melhora, né, essa questão, né, da axila mais sensível? Por que essa combinação de ativos traz um ganho para o paciente? Exatamente. Não é? O óleo, ele tem uma capacidade bactericida também, ele consegue melhorar bastante a hidratação, e o ácido hialurônico, principalmente, hoje em dia a gente fala muito de ácido hialurônico e a gente sabe que ele pode servir para mais de uma coisa. Ele pode ser um ácido hialurônico que ele vai ter um caráter mais de hidratação, ele pode ser um ácido hialurônico que ele vai ter um caráter mais anti-envelhecimento, e o desse produto eu diria que ficaria no meio termo, mas principalmente na questão de hidratação. Principalmente no processo de envelhecimento normal, a gente vai diminuindo o nosso ácido hialurônico da pele. Então, quando a gente usa produtos que são mais hidratantes, a base de ácido hialurônico, por exemplo, você melhora a hidratação. Então, eu diria que o grande ganho desse produto além de você ter um controle bactericida ali no local, é realmente, de repente, ser um ganho de hidratação, sabe? Bom, então esse daqui, principalmente para quem tem essa sensibilidade numa pós-depilação, ele é indispensável, justamente por ter essa combinação de ativos e essa ação hidratante que já faz parte da própria linha, né? Essa outra, doutora, ela tem o óleo de linhaça e o Nanocoenzima Q10. O coenzima Nano Q10, eu inverti? Na verdade, nano é a maneira que a coenzima está entrando. Coenzima Q10, ela é uma enzima que ela é muito importante para as mitocôndrias, muito importante para a energia das células. E aí você tem, digamos, algumas maneiras de entregar esse produto dentro da pele. Quando a gente usa substâncias nanoencapsuladas, são o quê? Substâncias que estão dentro de uma cápsula, num tamanho muito, 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 muito pequeno, que isso facilita a penetração. Porque a verdade é que a gente, quando usa coisas tópicas na pele, a gente fica imaginando que isso vai entrar, vai chegar na derme numa facilidade absurda, e não é bem assim, né? Ainda bem que a tecnologia, os cosméticos, as pessoas têm criado produtos para facilitar a penetração desses produtos, e uma das maneiras é você criar produtos em nanotecnologia. Então, quando você cria esse produto em nanotecnologia, você facilita a ação. Esse produto, eu acho que de todos que a gente tem aqui, é o mais anti-envelhecimento, justamente porque o óleo pode fazer isso, além da hidratação, ele tem esse caráter de estimular a neocolagênese, de melhorar a textura, e a coenzima Q10, ela realmente tem essa ação de, digamos assim, de dar mais vitalidade às células. É claro que a gente não pode imaginar que um desodorante vai fazer a axila que tá flácida deixar de ser flácida, porque a verdade é que nenhum cosmético consegue fazer isso. Mas se a gente puder usar produtos que retardam esse momento, esse processo natural de evolução da pele, eu acho interessante, principalmente para quem tá incomodado, e vou te dizer que eu já ouvi isso de pessoas, tipo, eu me incomodo da pelezinha que fica ao redor da axila. Acaba que no consultório a gente ouve queixas que muitas vezes a gente surpreende, sabe? Como você falou, eu não uso blusa de alcinha. Eu já ouvi isso de paciente me falando, não, eu só uso blusa de manga porque minha axila é escura. Com vergonha de mostrar. Isso, tenho vergonha de ir pra praia e aí eu vou erguer o braço. Já tive paciente que deixava de fazer esportes na praia porque ele tinha vergonha de erguer o braço e de repente alguém vê que a axila estava escura. Muitas vezes as pessoas não comentam com outras pessoas, a não ser familiares muito próximos, mas no consultório a gente acaba vendo como isso incomoda, tanto é que a gente muitas vezes faz procedimentos de consultório,
de laser, o que for, para ajudar nesse processo de clareamento. Trazer essa melhora, né? Isso. Eu imagino que no consultório você deve receber várias dores, né? De mulheres, acredito que até de homens também que recebam. Sim. Né, que tenham essas sensibilidades, essas questões, né, com a pele das axilas. E uma dúvida, doutora, nós falamos sobre esse produto, é um desodorante, a gente nem imagina que tem tanta tecnologia por trás e que traz tanto benefício assim para nossa pele. E as mulheres, né, muitas mulheres às vezes com questões de mudanças hormonais ou às vezes ganho ou perca de peso, sente essa flacidez, né, essa falta de firmeza na pele. E por que isso acontece com a nossa pele das axilas? Eu acho que a mulher, ela fica mais atenta a essas mudanças e ela realmente começa a ter essas mudanças muitas vezes um pouco antes dos homens. Ela fica muito mais nítida pós-menopausa. A gente estava falando de um produto hidratante e depois que eu falei, eu lembrei que realmente pós-menopausa, por exemplo, a pele por si, ela já fica muito desidratada. E uma das coisas que as mulheres mais querem consumir são produtos hidratantes, seja de envelhecimento para o rosto, seja para o corpo, porque a pele, ela realmente não consegue manter aquela quantidade de água e de lipídios que são importantes. E aí, realmente, quando você consegue ter produtos assim que acabam ajudando nesse processo, a gente sabe que a gente mantém essa hidratação maior. Outra coisa que eu vejo é que as pessoas associam hidratação à água. Sim, a água, ela faz parte do processo, mas quando a gente fala em produtos de cosméticos, seja desodorante, skincare, o que for, a manutenção dos lipídios também é importante. Então, a hidratação, quando a gente usa esses produtos, é você realmente manter uma boa hidratação de lipídios e uma boa concentração de água ali no local. Gente, perfeito. Doutora, você é maravilhosa. Tá esclarecendo muito as minhas dúvidas, as dúvidas do pessoal. A gente recebe muitas dúvidas em live, nas redes sociais. Muitas pessoas têm dúvidas sobre as nossas axilas, né? E tem muitas pessoas que sentem esse tabu em falar de axilas. E eu ia falar por isso. que as pessoas esse ficam tabu? envergonhadas. Fica com vergonha de levantar o braço, de falar sobre elas. E é tão importante, principalmente quando a gente tem tantas dúvidas, esclarecer todas elas, né? E uma última dúvida que eu gostaria de tirar com você, doutora, é a respeito do alumínio, né? É muito utilizado no mundo dos cosméticos, né? Dos desodorantes, dos antitranspirantes, o alumínio. E qual razão exata? Tem até aquela pergunta, existe realmente alguma contraindicação ou recomendação que você costuma passar para os seus pacientes ou suas pacientes? Bom que você fez essa pergunta, porque eu acho que ela é a mais importante. Mais importante quer dizer porque eu mais ouço. Em 2013 surgiu um estudo que demonstrou que existia alguma pequena concentração de alumínio em biópsias de câncer de mama. E aí, por causa disso, as pessoas já fizeram a hipótese que o alumínio causasse câncer de mama. A questão é que a informação hoje é tão grande, mas as pessoas não se policiam para administrar essa informação de uma maneira mais adequada. E a concentração de alumínio que tinha numa pele normal e no tumor era a mesma. Então a gente não pode dizer que o câncer surgiu do alumínio. E depois, obviamente, foram feitos vários outros estudos e outras meta-análises e realmente avaliação de produtos, e não existe relação entre o câncer de mama e alumínio. Mas assim como a internet hoje facilita muito uma informação boa chegar, ela pode muitas vezes prejudicar a informação do paciente. E com isso a gente vê que, querendo ou não, foi em 2013, passa ano, roda ano, a gente ainda precisa esclarecer para as pessoas que alumínio não causa câncer. E o alumínio é um dos principais produtos para a gente controlar realmente a transpiração. A gente pode ter desodorantes mais leves, mas para quem sofre de realmente transpiração excessiva, ele é um dos melhores produtos de a gente usar. Então, a gente tem liberação da Anvisa para usar, a gente tem liberação dos principais FDA, a gente tem liberação da vigilância sanitária, isso, dos órgãos que protegem os pacientes. Então, realmente, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que difundir, que alumínio não causa câncer de mama. Doutora, então, resumindo, tá tudo bem? Super bem. Ajuda. Todo mundo pode ficar tranquilo e despreocupado. Pode. Que maravilha. Doutora, eu gostaria muito de agradecer por esse bate-papo incrível. Foi maravilhoso ter essa troca com você nesses minutinhos. É um prazer imenso estar aqui nesse estúdio da Claro, dentro do Rio Open. O Rio Open, o maior torneio, né, o campeonato de tênis da América do Sul. Aqui é onde encontro as maiores estrelas do esporte do tênis. Estar aqui compartilhando esse momento com você, doutora, Obrigada. É um enorme prazer, uma alegria imensa.
muito obrigada. Obrigada mesmo. Gostaria de agradecer vocês pela audiência, muito obrigada pelo carinho. Eu vou passar para você também poder se despedir. E já gostaria de deixar aqui meu carinho, muito obrigada por todas as dúvidas esclarecidas. Obrigada pelo convite, adorei a nossa conversa. Espero que quem esteja assistindo curta também. E se surgirem mais dúvidas, aproveitem depois que a gente vai esclarecendo, não tem problema. Muito obrigada, um beijo para todos vocês e tchau, tchau.